Muito boa noite, meus queridos irmãos, amigos, todos vocês que nos ouvem. Hoje o culto está sendo gravado, essa live aqui da sala do nosso apartamento. Nós estamos impossibilitados de usar o templo mesmo para fazer uma live. Estamos pintando por dentro, está todo embaçado, todo cheio de poeira, mas nós estamos felizes porque as obras deram um impulso muito grande essa semana passada e agora estou feliz com os resultados daqueles que ali têm trabalhado, têm feito um lindo serviço. Eu creio que breve nós estaremos convidando vocês, pelo menos para a inauguração parcial, inauguração do nosso templo, que estão sendo reformados todos os seus lugares de culto, de trabalhos eclesiásticos e assim por diante. É um privilégio estar mais uma vez aqui com os queridos irmãos e amigos. Hoje, como vocês podem ver, eu tenho junto comigo, na tela, a minha esposa aqui ao meu lado, a irmã Ceil, que todos já conhecem, quer pela live ou, enfim, pessoalmente. Tenho do outro lado a irmã Carla, uma querida irmã que hoje cuida da administração da nossa igreja. Nós estamos felizes pela presença dela aqui conosco. Ela estará cantando, louvando ao Senhor um hino nesta live. E o Betinho, que é o controlador tecnicamente deste programa nosso, né, vai estar tocando o seu violão no momento em que ela estiver cantando. Então, queridos, bem-vindos a mais um culto da Igreja Ceifa de Itaperuna. Louvamos a Deus pela oportunidade e pela graça de estarmos aqui hoje saudáveis para louvar ao Senhor e abençoarmos e sermos abençoados. Portanto, neste momento, eu quero lembrar a vocês, segunda-feira, amanhã, nós ainda não vamos ter um culto de oração lá, mas a live de quarta-feira vai ter e domingo será normal, nós teremos a escola bíblica dominical e bem como o culto à noite, então todos se preparam. Alguns irmãos estão chegando devagar, mas todos estão chegando. Eu sei que esta pandemia, ela está muito forte e passou forte pelo mundo inteiro. Apenas alguns lugares que tiveram um tratamento melhor, enfim, que Deus quis que fosse assim. As pessoas não foram tão afetadas quanto nós, os brasileiros, o fomos, a exemplo de outros países, como a América, como a Inglaterra, enfim, como os grandes centros do mundo. Mas estamos passando por ela. Ainda não há nenhuma situação de queda e nem está subindo. Nós estamos estabelecidos num patamar, mas nós cremos que vai começar a descer, né? Porque toda tribulação, biblicamente falando, ela tem um começo e tem um final. Até a grande tribulação, que a Bíblia nos diz que acontecerá em tempos futuros, ela vai ter um dia para começar e um dia para acabar. Uma das igrejas do Apocalipse, a palavra de Deus diz que ela passou por momentos de tribulação, mas a palavra disse, tenham paciência, porque serão apenas 10 dias. Nós já temos bem mais de 10 dias passando por essa situação que estamos passando, mas a igreja permanece orando, e eu acredito que não está sendo pior por causa das orações dos santos, por causa das orações da igreja, por causa do clamor do povo de Deus. Portanto, a todos vocês, ceifeiros da última hora, que estão em suas casas, que estão neste momento participando desta comemoração, deste culto, nós te damos boas-vindas, bem como a todos aqueles que de longe ou de perto, de outras cidades, de outros estados, possam estar nos vendo, nos ouvindo. Fique conosco por alguns momentos. A bênção de Deus, que está aqui nesta hora conosco, estará também com você aí. É um tempo de Deus tocar na sua vida, no seu coração.
Quem sabe é hoje o dia de você receber aquela bênção que você vem pedindo há tempos e ainda não recebeu. Hoje pode ser o dia, hoje pode ser a noite, hoje pode ser o momento em que você vai receber a sua bênção. Fique conosco, esteja ativa, pensando, e que você vai ter a graça do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos, neste momento, a ler um trecho das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 22, e eu passo a ler os primeiros 14 versículos deste capítulo. O assunto é a parábola das bodas. E assim está escrito: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sem mais delongas, queridos, nós passaremos a ouvir um lindo hino, uma linda canção evangélica, gospel, com a irmã Carla. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir.
E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, o eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Misericórdia, Aleluia. graça e luz. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia, graça e luz. Senhor, entregamos a tua filha nas tuas mãos. Dê a ela a unção que o Senhor sempre tem dado ao pregar e ao ensinar. E nesta noite ela tem algo especial da parte do Senhor na sua alma, no seu coração. Permita que a sua mente possa transmitir esta mensagem e que ela alcance, Senhor, os corações e que penetre como tua palavra, que é a espada do Espírito, Senhor, profundamente nas vidas, até a divisão da alma e do Espírito, e traga cativo todo o coração aos teus pés. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Irmã Ceil, com a palavra, nós vamos deixá-la à vontade. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, o texto que foi lido hoje, agora. Evangelho de São Mateus, capítulo 22. Esse texto se encontra dentro de um contexto com muitas parábolas. A parábola dos dois filhos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A parábola dos dois filhos, a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas, enfim, algumas parábolas são colocadas aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 22. E essa parábola das bodas, ela é muito importante e nós vamos então meditar um pouco nela. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Parábola era um método didático que Jesus tinha para ensinar a sua palavra. Ele usava as coisas comuns do dia a dia, como as plantas, como os filhos, como bodas, que era um casamento. Enfim, ele usava essas coisas bem conhecidas do povo para que a sua palavra fosse entendida de uma maneira poderosa. Por isso ele foi chamado o mestre dos mestres, porque tinha uma maneira especial de ensinar. Então vamos ler um pouco dessa parábola. Diz assim: de novo Jesus entrou a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou
as bodas de seu filho. Vamos ver aqui que não era qualquer um, era um rei que celebrou as bodas de seu filho. Eu não sei se vocês se lembram de um casamento que ficou na história, todo mundo se lembra desse casamento, o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Foi alguma coisa assim fora do comum, alguma coisa assim acima do normal. Todos nós lembramos deste casamento, a beleza que existia no casamento, todo aquele movimento, todo aquele ritual para o casamento do príncipe Charles com a princesa Diana. Até hoje nós nos lembramos disso. Ora, era um casamento de família real. E Jesus está falando aqui que um rei celebrou as bodas do seu filho, que era um casamento real. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Vocês já imaginaram um rei celebrando o casamento do seu filho? Convidou tantas pessoas importantes e na hora ninguém quis vir. Ninguém quis comparecer ao casamento. Ele enviou novamente, mas este enviou outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e o outro, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Olha que situação, um rei fazendo a festa de casamento do seu filho, fez todos os preparativos da melhor maneira possível, porque era um casamento real, e de repente os primeiros não deram a menor satisfação. Ele enviou outros servos e eles também não ligaram. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu trabalho, outro foi para aqui, e os outros pegaram aqueles servos que foram enviados a convidá-los para o casamento e mataram. Olha que coisa terrível. E o rei com a festa pronta para todos os convidados especiais dele. E a Bíblia diz que o rei encolerizou-se e enviou os seus servos, as tropas, e exterminou aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade. Jesus aqui está falando de algo que iria acontecer não muito depois da sua morte, porque ele está citando aqui o incêndio da cidade. E no ano 70, após a morte de Cristo, Cristo deve ter morrido mais ou menos no ano 33, porque ele viveu 33 anos sobre a terra. Depois dos 33 anos, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi invadida, os seus muros arrebentados e as pessoas foram mortas. A história conta que mais de 1 milhão de judeus foram mortos naquela investida de Roma através do seu general chamado Tito. Foi uma coisa terrível. Então Jesus já está falando do que aconteceria. Mas essas coisas aqui, elas são muito espirituais. Jesus está falando, dando uma parábola, dizendo sobre a sua vinda, a vinda do rei, as bodas do rei, que é o próprio Jesus. Ele disse assim: então disse aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas da cidade, as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a festa tantos quantos vocês encontrarem. E assim aqueles servos saíram pelas estradas, reunindo todos que encontravam e levando para a festa. Que coisa, não é? Os primeiros não eram dignos, eram os convidados da elite do rei. E sabe, querido, Jesus está dizendo aqui que não era de agora que o Senhor estava mandando as pessoas, os seus profetas, falando do reino, e todos eles foram maltratados, morreram, foram assassinados, a começar por Moisés. Quando Deus levantou Moisés como o profeta que hoje em Israel é o maior profeta de Israel, o profeta Moisés, quando subiu ao monte para falar com o Senhor, 40 dias que ele ficou lá, quando ele voltou trazendo as tábuas da lei nas suas mãos, as tábuas escritas pelo dedo do próprio Deus, quando ele ouviu aquele alarido, Josué que estava no pé da montanha, porque ele não se afastava de Moisés, estava sempre perto,
falou para Moisés: há festa no arraial, há alarido no arraial. E Moisés falou: não, este alarido é alarido de festa, alguma coisa que não está muito bem. E quando eles chegaram no arraial, as pessoas, com a demora só de 40 dias de Moisés, não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, apenas 40 dias, eles se revoltaram contra Moisés e disseram: esse Moisés que nos tirou do Egito, que nos fez passar pelo Mar Vermelho, enfim, e que nos trouxe para esse deserto, nos abandonou aqui, sumiu, desapareceu. E Moisés estava lá em comunhão com o Senhor, recebendo de Deus as ordens do que deveria fazer. E sabe o que Moisés encontrou? Um povo em orgia, em adulterando contra o próprio Deus, porque fizeram um bezerro de ouro, e estavam adorando esse bezerro de ouro e dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Olha, queridos, Moisés passou 40 anos com aquele povo no deserto, e não foi fácil para Moisés, porque eles rejeitaram e foram rejeitando a Deus. De tal maneira, eles rejeitaram a Deus, que a Bíblia diz que quando eles estavam pertinho de entrar na terra de Canaã, já bem próximo, faltando pouco para entrar, os homens mandou 12 espias para a terra de Canaã, e eles foram lá, olharam a terra. Realmente a terra é maravilhosa, mana, leite e mel, as uvas são enormes, tudo que dá na terra é coisa grandiosa. Mas 10 deles disseram assim: mas tem gigantes na terra, e nós não conseguiremos vencer estes gigantes. E o povo desanimou, o povo ficou tão desanimado. Tá vendo? Olha o que vão dizer os povos aí, que vocês nos tiraram do Egito e agora não podem nos colocar na terra de Canaã. Mas 2 deles, Josué e Calebe, foram: não, a terra é maravilhosa, há gigantes, mas o Senhor prometeu, a terra é nossa e nós vamos conquistá-la. Mas essa palavra entristeceu tanto o coração de Deus, que Deus falou assim: vocês agora vão andar no deserto. Toda essa geração que saiu lá do Egito, acima de 20 anos para cima, não entrará, esta geração não entrará na terra de Canaã, porque vocês não confiaram e rejeitaram o Senhor. E eles caminharam mais 40 anos no deserto, ficaram andando volta no deserto, e toda aquela geração, e Deus disse assim: e estes seus filhos, que vocês dizem que não vão possuir a terra prometida, esses é que entrarão. Dentre eles, nem Moisés entrou, queridos. O povo era tão perturbava tanto a Moisés, que um dia Moisés desonrou o Senhor. E como Deus é justiça, ele não permitiu nem que Moisés entrasse na terra. O mesmo Moisés não conseguiu entrar, somente Josué e Calebe. E pela história em diante nós vamos ver a rejeição do povo de Deus ao próprio Deus, adorando outros deuses. Os profetas vieram, eles mataram, eles perturbaram os profetas, porque eles não queriam o Deus verdadeiro. E na realidade é o que esses convidados aqui, esses convidados significam esses profetas que rejeitaram a Deus, que foram rejeitando a Deus. E agora o Senhor Jesus Cristo veio e eles também o estavam rejeitando. Mas aí a Bíblia diz que o rei entrou para ver os convidados. E tinha muita gente, a festa estava cheia, a casa estava muito cheia. Mas quando ele olhou, dentre os convidados, existia um que não estava vestido com vestes nupciais. Ora, se o rei mandou pelas encruzilhadas do caminho, mandou por todos os lugares, convidando a todas as pessoas para o casamento, será que todos tinham vestido nupcial para entrar naquela festa? Não foi da parte do rei, assim, uma maneira injusta de lidar com aquele convidado que estava sem vestes nupciais? Não, queridos, era costume. O rei tinha o seu guarda-roupa para vestir a todos aqueles que iam para a festa. E o homem não usou o vestido nupcial porque ele não quis, rejeitou, achou que não precisava. Mas na realidade, dá para tomar um pouquinho de água. Mas na realidade, todos teriam que estar vestidos com vestidos nupciais. E eles tinham como vestir.
Essa parábola nos diz o seguinte, que todos nós, para entrarmos nas bodas do Cordeiro, teremos que estar vestidos com vestes nupciais. Que vestes nupciais são essas? As vestes que Jesus Cristo preparou para nós, nos justificando na cruz do Calvário. O profeta Isaías, eu vou até ler um texto aqui, que ele diz assim, ó, Isaías 61, versículo 10. Transbordo de alegria no Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Então o Senhor preparou para nós uma veste nupcial, uma veste de justiça. Eu não tenho essa veste, você não tem, você, meu amigo, não tem. Por mais rico que você seja, por mais importante que você seja, para você entrar na festa das bodas do Cordeiro, você terá que receber o vestido de salvação, as suas vestes nupciais que foram compradas por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa veste é a justificação que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Quando Deus nos olha, Ele não nos olha com os nossos pecados, com a nossa maneira de ser, mas Ele nos olha através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para apagar os nossos pecados e nos vestir com vestidos de justiça, nos cobrir com as vestes de salvação e com o manto de justiça. Talvez você diga assim, mas eu sou tão religioso, eu sou tão bonzinho, eu faço as coisas certas, eu tenho a minha religião desde que meus pais morreram, eu continuo na mesma religião deles, eu continuo trilhando o caminho que eles deixaram para mim. Mas eu quero dizer para vocês que religião não salva, não. Religião não salva. A religião do seu pai não te salva, a religião dos meus pais não me salva, nenhuma religião salva. O que nos salva é a nossa justificação através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele fez isso para nos justificar e nos vestir com esse vestido. Este homem entrou ali sem vestido nupcial, porque ele achou que ele não precisava estar com esse vestido. Mas o rei tinha veste para todos. E Jesus tem veste para todos nós. Todos nós. E uma das lições muito importantes nessa parábola é que é para ir por todos os caminhos, todos, ricos, pobres, pretos, brancos, enfim, de classe social, pessoas cultas, incultas, todas poderão ser vestidas com as vestes de salvação, serem justificados pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos torna mais branco do que a neve, nos dá essa permissão de entrar nas bodas do Cordeiro. Querido, aquele homem foi amarrado e jogado nas trevas exteriores, porque ele não poderia estar ali. Lembre-se que isso é uma parábola e que a pessoa que não tem vestes nupciais nem vai subir com a noiva, que Jesus vem buscar a sua noiva nas nuvens. E aquele que não tiver vestido com vestes nupciais, com o manto da justiça que o Senhor preparou através da sua morte na cruz do Calvário, não vai nem subir. Vai ficar por aqui chorando, lamentando, porque conhecia a palavra de Deus e não deu ouvidos. Outra coisa nessa parábola, que todos nós estamos incluídos nesta veste nupcial, se nós quisermos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, todo aquele que aceita o Senhor Jesus está pronto para entrar no céu, para participar das bodas do Cordeiro. Eu quero ir, você quer ir? Nós queremos estar lá, porque lá nós nunca mais nos apartaremos do nosso noivo. Ele está nos esperando e nós, como noiva do Cordeiro, estamos aqui também aguardando a vinda dele nas nuvens para nos levar
para esta festa maravilhosa. Imagina se as festas de casamento aqui são ricas e maravilhosas, como não será as bodas do Cordeiro lá no céu? Algo que nós não podemos imaginar de tão especial. Jesus Cristo te convida nesta noite. Aceite a Jesus como Salvador, se você ainda não aceitou, para que você possa vestir essa veste nupcial através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, e você possa fazer parte desse cortejo, a noiva de Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo, que ele foi para o céu e falou: eu vou preparar-vos lugar. No casamento judaico era assim, o noivo vinha, acertava o casamento, acertava os dotes e ia para a sua terra preparar um lugar para a sua noiva. E ele vinha, na parábola das 10 virgens, ele veio buscar a noiva. E a Bíblia diz que quando disseram: aí vem o esposo, as noivas, as virgens se levantaram, mas só 5 estavam preparadas. Você está preparado para o encontro do noivo? Ele está voltando. Ele prometeu que voltaria para buscar sua noiva. E nós estamos aqui esperando, firmados na palavra e na promessa do Senhor, que não falha. Por isso, querido, nesta noite pense nisso. As parábolas que Jesus contou falam todas sobre vigilância, preparação para o momento da chegada do noivo. E ele está chegando. Vamos ficar preparados e esperando este momento, porque será um momento glorioso na vida da igreja. As bodas do Cordeiro será uma festa grandiosa que o Senhor está preparando para nós. Ele foi preparar e nós estamos aqui aguardando. Que o Senhor abençoe a sua vida, que essa palavra possa servir para você se despertar, estar vigilante, aguardando o momento da chegada do noivo para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui para te dizer que ainda é tempo. Se você ainda não aceitou Jesus, se ainda não tem essa veste nupcial, aceite Jesus hoje, que você terá esse manto de justiça sobre a sua vida e poderá encontrar-se com o Senhor nos ares e viver para sempre com Ele e participar desta festa maravilhosa, que é a festa das bodas do Rei Jesus, aquele que veio e comprou a sua noiva com o seu sangue precioso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que poderosa mensagem acabamos de ouvir a respeito das festas, das bodas que um rei, pai, fez para o seu filho. A festa que acontecerá no futuro, quando a igreja, a noiva de Cristo, subir para estar com ele. Temos chegado a mais um final de um culto, de uma celebração da Igreja Ceifa. Queremos, neste momento, orarmos juntos por você aqui agora. Senhor nosso Deus, obrigado pela audiência que nós tivemos. Obrigado por aqueles que, assentados ou de pé, mas participaram deste culto e cultuaram conosco, Senhor, glorificando o seu nome. Nós pedimos que todos eles tenham recebido a bênção da ministração da Tua Palavra. Amém. Pedimos agora que eles sejam grandemente abençoados no seu interior, trazendo cura para todos aqueles que estão doentes, levantando aqueles que estão enfraquecidos, Senhor, completamente desanimados. Anima-os com a presença do Espírito Santo. É como o Teu servo Paulo orou, Senhor, para uma das igrejas, Senhor, dizendo que ele se colocava de joelhos e orava por ela, para que ela, a igreja, fosse fortalecida no interior da sua vida e da sua alma. Amém. É isso que pedimos, Senhor, para aqueles irmãos que estão em casa e que não puderam sair até hoje, desde que a pandemia veio, Senhor. Abençoa-os para que eles entendam, compreendam que ainda sendo, Senhor,
prudentes como mandam o pessoal da saúde da nossa nação. Amém. Mas nós temos um Deus, um médico dos médicos, que nos ajuda e que nos abençoa. Fazendo a nossa parte, Senhor, em obediência às autoridades, nós contamos também com a bênção do Senhor para nos guardar em qualquer uma situação. Dá uma semana de paz para todos os teus filhos, uma semana abençoada, que seja uma semana diferente, Senhor. Amém. Que semana que vem todos nós possamos estar mais fortalecidos no Senhor e que essa pandemia, no nome poderoso de Jesus Cristo, seja realmente repreendida em todo o Brasil, Senhor. Unimos nesta oração as vozes que têm subido, aos joelhos que têm se dobrado em todo o Brasil, pelos teus filhos e pelos teus servos, Senhor. Cuida dessa situação para nós e permita que acabe logo, Senhor, esta situação de saúde na nossa nação. Amém. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Todos em casa digam comigo, amém. Amém. Deus vos abençoe, amigos. Até a próxima, até o próximo domingo.